Então, gente, gostaram desse primeiro bloco? Pois é, isso é economia solidária, tá pelo mundo afora, tá pelo Brasil afora. E isso que a gente queria trazer para vocês um pouco desse conceito, mas a gente vai ficar sabendo muito mais a decorrer do nosso programa, que ele só está começando. Aqui a estreia hoje a gente está estreando para vocês, dizendo, ó, estamos chegando com a Economia Solidária aqui no canal da Cidadania, o primeiro programa que vai falar sobre a economia solidária numa TV aberta. Começa aqui com a gente, tá certo? E aí, para a gente continuar com a nossa estreia, nesse segundo bloco, eu vou trazer para vocês um pouco sobre educação popular e economia solidária. Como a educação popular dialoga com a economia solidária, porque a educação popular é um braço da economia solidária. A educação popular nos convida a conhecer e ter um olhar dos diversos saberes, nos convida a praticar. A economia solidária é prática e teoria, é o praxis, que a gente chama de praxis, prática e teoria, que a educação popular nos convida, não é isso? Então vocês vão ficar um pouquinho com esse vídeo, conhecer um pouco esse cenário, né? Também dizer para vocês que no estado da Bahia existe um coletivo de educadores e educadoras, que é o Coeduca, Educadores e Educadoras Popular, o Coeduca, o qual eu também tenho a honra de dizer que faço parte desse coletivo, e está espalhado pela Bahia fora. São homens e mulheres que são educadores populares, dialogando com essa educação popular que vocês vão ouvir aqui um pouquinho agora nesse vídeo. Depois, vocês vão ficar com a fala de Efferson Lima, também passou aqui para fazer a saudação desse primeiro programa que está estreando. Efferson é coordenador de assistência técnica e inclusão socioprodutiva da Superintendência de Economia Solidária. Ele coordena os 13 centros públicos que existe, que é uma política pública dessa superintendência que atende vários empreendimentos de economia solidária por essa Bahia fora, e que foi um edital público que várias organizações pleitearam, ganharam e estão executando essa política pública. Uma dessas organizações é a organização Filhos do Mundo, a qual também é a realizadora desse programa. Então vocês vão ficar um pouco com a fala de Efferson, né? Depois vocês vão ouvir a nossa coordenadora geral do CESOL Salvador, Itaparica e Veracruz. Esse CESOL que tem como proponente a organização Filhos do Mundo. Ela vai trazer um pouco da comercialização dos produtos, dos empreendimentos que são atendidos pelo CESOL Salvador, Itaparica e Veracruz, e também um pouco, né, dessa alegria da gente estar estreando um programa que fala sobre economia solidária, que tem um apoio do CESOL Salvador, Itaparica e Veracruz. Carla Occo vai trazer um pouco para a gente, na sua fala, sobre essa política pública que é o CESOL, a qual ela coordena dentro da organização Filhos do Mundo. Depois vocês vão ficar com Dina Santos. Dina Santos é minha xará, ela é do Empreendimento Tradição. O empreendimento que ela atua, que ela faz parte, é atendido pelo CESOL Salvador, Itaparica e Veracruz, e ela vai trazer também da satisfação dela de fazer parte da economia solidária, como também de estar também estreando junto com a gente um programa sobre economia solidária na TV aberta. Então, fique aí no segundo bloco, que daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Um beijo, até já! Olá! Hoje eu venho aqui para apresentar a série de vídeos Trilhas Educativas. Nós queremos dialogar com vocês sobre a economia solidária que acontece no Brasil e no mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre educação popular e economia solidária. Para entender melhor, vamos pensar o que é educação popular e o que ela pode trazer de bom para a nossa vida.
A educação popular convida as pessoas a fazerem uma constante análise crítica da sociedade, levando sempre a uma reflexão sobre o porquê do mundo ser o que é, promovendo a luta contra as injustiças e a favor da solidariedade, buscando o bem viver de todos e todas. Mas, afinal, como funciona a educação popular? A educação popular é emancipadora. A intenção principal é construir processos onde todas as pessoas possam se fortalecer enquanto sujeitos, para de fato transformar para melhor a sociedade em que vivemos. Paulo Freire foi um dos mais importantes educadores do Brasil, e ele entendia a educação popular como um ato político e acreditava que, através dela, seria possível construir um outro mundo mais justo e solidário. A esperança e a utopia são categorias muito importantes para Paulo Freire. E ele dizia: movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com a esperança, espero. Para isso, a educação popular desenvolve mecanismos e metodologias que unem a prática e a reflexão. Esse processo de consciência se dá no diálogo entre sujeitos comprometidos com a mudança a partir da realidade das pessoas. O diálogo é muito mais do que uma conversa ou uma troca de palavras. É um momento especial em que as pessoas podem se reconhecer umas nas outras e, assim, construir um novo conhecimento. A formação acontece a partir da realidade concreta, de como ela é vivida e percebida pelas pessoas, tendo como ponto inicial a transformação da realidade mais próxima, na família, no empreendimento e na comunidade. É neste processo de ler e reler o mundo que os sujeitos vão se fortalecendo para intervir e construir outra sociedade. Isso só acontece quando a ação e a reflexão se encontram, fazendo com que a ação educativa seja comprometida com a realidade e a sua transformação. Assim, é fundamental que a nossa prática seja guiada pela ação, reflexão, ação. Pois na concepção da educação popular, o mundo é uma realidade em construção. É isso, a educação popular tem um papel fundamental na organização da sociedade e pode reformá-la, ordená-la e revolucioná-la para o bem viver de todos e todas. Você deve estar imaginando onde a educação popular e a economia solidária se encontram. Como é isso na prática? A educação popular e a economia solidária caminham juntas. Nas práticas de educação em economia solidária, o trabalho e o território são tidos como ponto de partida para realizar os processos educativos. O trabalho na economia solidária acontece com base na autogestão e com a participação de todas e todos. Dessa forma, as pessoas se educam a partir das suas práticas do dia a dia e nos processos de tomada de decisão. Já o território é, para a economia solidária, o espaço de construção da autogestão, onde podemos fortalecer a nossa identidade. Imagine que João trabalha sozinho, dá um duro danado na plantação de mandioca. Ele tem muita dificuldade para realizar suas atividades. Silvia e Manuel também trabalham sozinhos, cada um na sua plantação. Na época da colheita, eles acabam vendendo a mandioca para um atravessador que passa pela comunidade comprando de cada um a sua produção, a um preço muito baixo. Ele leva a mandioca para uma grande fábrica da região que produz farinha. Assim como ele, várias outras pessoas da comunidade vivem essa realidade. Cada um trabalhando duro, sozinho e entregando tudo nas mãos do atravessador, ficando com quase nada. João acha que as coisas são assim mesmo.
e que não tem como mudar. Manuel já pensou em mudar, mas acabou mesmo foi abandonando tudo e indo para o corte de cana. Lá encontrou uma vida mais dura ainda, sofria muito longe da família e então voltou para sua comunidade. Já a Silvia, há muito tempo vem pensando sobre isso. Outro dia, conversando com sua vizinha sobre a festa de São João, que realizam na comunidade todos os anos, percebeu que ali existia um potencial muito grande para o trabalho coletivo. Pois para fazer a festa todos trabalhavam juntos, ficavam mais felizes e as coisas eram muito mais fáceis com todos juntos. Elas então começaram a conversar sobre isso. E logo começaram a conversar também com outras pessoas da comunidade. E não demorou muito para Bel, a filha de Dona Quinha, saber de tudo. Ela que na semana passada participou de uma reunião de um grupo da economia solidária na cidade e ficou encantada com o que viu e ouviu. Bel foi logo ter com elas. Então, juntas, decidiram convidar todos da comunidade para uma reunião. Durante a reunião, fizeram uma bela análise para avaliar a realidade em que viviam e decidir como agir para transformá-la. De lá para cá, foram muitas reuniões. E hoje, João, Silvia, Manuel e mais outras 46 pessoas da comunidade trabalham juntos. O atravessador não vem mais nessa comunidade, porque trabalhando juntos eles são muito mais fortes. Produzem a mandioca, fazem a farinha e comercializam no ponto fixo de economia solidária da cidade. Já as reuniões cada dia ficam melhores. Afinal, hoje eles praticam diariamente ação, reflexão, ação. E a Bel cuida de sistematizar tudo. Já estou até pensando em fazer um livro para contar essa história. O trabalho e o território são pontos de partida para as transformações sociais. A educação popular e a economia solidária juntas possibilitam a reflexão e a intervenção na construção de um desenvolvimento local sustentável e solidário, com soberania e participação popular. E você, já praticou economia solidária hoje? Que tal se você começar a refletir junto com seus vizinhos ou com seu empreendimento de economia solidária? Quais são os saberes da comunidade que ainda não são reconhecidos? Faça uma roda de conversa com eles e entenda que importância vocês estão dando para os saberes populares. Lembre-se, a economia solidária pode nos ajudar a viver em um mundo melhor. Conheça, pratique. Economia solidária é o princípio ativo do sofá ecológico, a hip hop educativo. Está na venda de milho, pamonha e tapioca, no espetinho de churrasco e no carrinho de pipoca. Nosso lema é ajudar, criar... Olá, telespectadores da TV Crimorê. Hoje é um grande dia, né? Um dia em que nós estamos aqui com esse programa Economia Solidária Acontece. Um programa que vai falar de economia solidária, que vai trazer as propostas, as iniciativas interessantes, onde vocês, o nosso público, vai poder assistir esse programa e também compartilhar essas propostas da economia solidária. É importante, é uma proposta que se insere num contexto de um desenvolvimento sustentável, uma economia pautada na solidariedade, no respeito à diversidade. Então, é muito importante a presença de vocês, tanto para assistirem ao programa, quanto compartilharem. A ideia da economia solidária é trabalhar com as associações, com as cooperativas, com os grupos não regularizados do ponto de vista jurídico, né? Até porque nós precisamos respeitar também essa diversidade na produção, na distribuição. E é um espaço onde nós temos jovens, mulheres, gays, homens. E aqui é um espaço onde nós respeitamos o credo e a diversidade religiosa. É um espaço onde nós respeitamos
a diversidade cultural do estado da Bahia, né, de Salvador, essa cidade tão rica, tão importante para todos nós. Então, sejam bem-vindos, né? Nós não podemos perder de vista que durante essa semana comemoramos no dia 15 de dezembro o Dia Nacional da Economia Solidária, uma data muito especial para nós, né? Sejam para os gestores, sejam para os empreendimentos de economia solidária, sejam para homens e mulheres, jovens, crianças, onde essa proposta de desenvolvimento ela está pautada no respeito às pessoas, né? No estado da Bahia, né, nós estamos hoje, desde quando a Superintendência de Economia Solidária foi criada, em 2007, né, aqui no estado, a partir do governador eleito Jacques Wagner em 2006, 2007 a superintendência então começou a funcionar. Nós temos implantado diversas iniciativas, desde as incubadoras nas universidades, passando pelos apoios diretos aos empreendimentos de economia solidária. Nós temos diversos editais e, mais recente, os centros públicos sendo gerenciados pelas organizações sociais a partir de 2012, né? Sendo que o primeiro centro público no estado da Bahia foi implantado em 2008, sendo aí gerenciado e executado diretamente pelo estado da Bahia. Os centros públicos, eles prestam assistência técnica na área da gestão, na área jurídica, na área contábil, na produção, no melhoramento, né, do design desses produtos, atua para além do artesanato, o artesanato que é também uma marca do nosso estado, mas também atua aí dentro do contexto da agricultura familiar, dentro do aperfeiçoamento de roupa na moda, né? Atua com outros arranjos produtivos. E a economia solidária, inclusive no estado agora, temos um centro de vocação tecnológica, né, para estimular essa produção aí da cadeia produtiva. Nós temos atuação na área do chocolate, nós temos atuação no licuri, no guaraná, há uma diversidade, há também, né, uma inserção da economia solidária na capinocultura, na ovinocultura. Nós atuamos no contexto da reciclagem, né, das cooperativas, especialmente nessa coleta seletiva nas cidades, né? Então, essa semana, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer um projeto formidável tocado pela cooperativa Recicla Jacobina, onde tem um trabalho formidável no município de Jacobina, né? Essa cooperativa teve apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, e nós estivemos lá para conhecer a experiência, estivemos lá para verificar em loco como é que esse trabalho, a partir do cooperativismo, do associativismo solidário, podem se funcionar, dão certo, e é importante para essa inclusão, não só a inclusão social, mas essa inclusão socioprodutiva, a inclusão pelo mundo do trabalho, né? Então a economia solidária também atua com pessoas na área da saúde mental, né? Existe uma diversidade de atuação, iniciativas na área da cultura também, né? Iniciativas que celebram essa diversidade religiosa. Tivemos um edital de matriz africana no estado, com mais de 10 milhões de reais investidos em terreiros. Nós tivemos também grupos outros quilombolas, nós tivemos grupos outros aí que dentro de uma lógica também religiosa, para além de matriz africana, né? Respeitando essa diversidade religiosa, né? Nós temos uma atuação junto a alguns quilombos do estado, né? Então tem uma diversidade. Então a economia solidária é palpável, ela acontece, além da própria mobilização da sociedade civil, a partir dos conselhos, né? A partir das entidades, dos empreendimentos. Nós temos cooperativas com atuação na área da alimentação, né? Então há uma diversidade, então participem, venham, conheçam mais esse programa, né, que vai ter uma vida longa. Desejo aqui sucesso, né, e ele tem tudo para nos apresentar, né, chegar até sua casa de forma respeitosa, né, e participe conosco. Estamos à disposição, né, podem nos procurar pelas redes sociais. Aqui a TV Crimurê, você se vê, você faz a TV, você participa da TV, então é um espaço aberto e não seria diferente com a economia solidária. Então, razão pela qual que aqui a TV Quirumurê está sendo a primeira casa de um programa da economia solidária. Então, a economia solidária acontece na Bahia, acontece na TV Quirumurê.
Olá a todos e a todas que estão assistindo a TV Quirimurê nesse momento, na estreia do primeiro programa da Economia Solidária na TV aberta, o Economia Solidária Acontece. Esse programa é uma iniciativa da TV Quirimurê em parceria com o Centro Público de Economia Solidária de Salvador, Itaparica e Veracruz, uma ação do Governo do Estado da Bahia executada pela Associação Filhos do Mundo. O primeiro Centro Público de Economia Solidária aqui de Salvador foi inaugurado em 2012, através de uma parceria entre a Associação Filhos do Mundo e a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte. O Centro Público é um equipamento público que oferece assistência técnica especializada para empreendimentos coletivos, associativos, redes, aqui do território de Salvador e da ilha de Itaparica e Veracruz. Atualmente a gente está atendendo 128 empreendimentos coletivos, isso dá cerca de 350 pessoas, empreendedores, com assistência técnica na área de gestão, de produção, de acesso ao crédito. No âmbito da comercialização, o CESOL atua na implantação e na gestão de espaços solidários de comercialização, que são estruturas que funcionam como uma espécie, que tem uma roupagem de loja, mas funcionam como uma espécie de laboratórios de práticas comerciais. Esses espaços, no nosso entendimento, cumprem uma função socioeconômica de grande relevância, porque eles possibilitam o escoamento dos produtos, dos empreendimentos diretamente para o consumidor. A ideia é encurtar o caminho entre o consumidor e o produtor, sobretudo aqueles produtores e aquelas produtoras que normalmente são excluídas desses espaços mais estratégicos para a venda. No caso específico aqui de Salvador, a gente tem alguns espaços de comercialização implantados em parceria com o Shopping Salvador e Salvador Norte. E o interessante é que uma vez que esses empreendimentos passam a fazer parte de um espaço de comercialização, eles acessam uma diversidade de serviços do CESOL que variam desde a orientação relacionada à produção em si, ao produto em si, então o contato com uma designer, por exemplo, até orientações relacionadas à gestão financeira e orientações para o manuseio de alguma tecnologia, ou como lidar com o orçamento, ou como trabalhar, como compor um fundo de caixa, enfim, como planejar a vida financeira daquele empreendimento. Tudo isso sempre com uma linguagem acessível, sensível e contextualizada, entendendo quem são os beneficiários e as beneficiárias, entendendo a cultura local e valorizando a cultura do território, valorizando a cultura dessas empreendedoras e desses empreendimentos coletivos, e valorizando a cultura e as práticas coletivas de produção, de gestão e de comercialização. Então, também nesse contexto, o Centro Público atua no fomento à organização desses empreendimentos em redes. E aí, redes de produção, redes de comercialização, redes de incidência política, de acordo com a afinidade e o entendimento de cada empreendimento. Então, recentemente, a gente está tendo um processo de construção de uma coleção coletiva, a primeira coleção coletiva da rede de empreendimentos atendida pelo CESOL. Então, existe uma identidade única, mas que carrega, inspirada na identidade desse território, mas que carrega também as individualidades, as identidades individuais de cada produtor, de cada produtora, de cada empreendimento. A gente também tem a experiência agora desse período, de pandemia, em que alguns empreendimentos ou algumas pessoas, alguns integrantes dos empreendimentos tiveram dificuldades, às vezes, nas compras dos produtos, porque não estavam saindo de casa, eram idosos, idosas, ou de comparecer nas formações ou nos espaços de comercialização presencialmente, e a gente começa a perceber uma movimentação dessa rede e desses empreendimentos que comercializam juntos com um sentimento de empatia e de afetividade, tornam possível e viável a participação de senhoras idosas, por exemplo, em um processo formativo virtual, ensinando aquelas senhoras, aquelas mulheres, aqueles homens a acessar as ferramentas
tecnológicas. A gente tem também empreendimentos que conseguiram ter um faturamento maior nesses últimos meses, contribuindo com a rede para suprir, inclusive financeiramente, algumas demandas da rede que alguns outros empreendimentos que tiveram uma queda no faturamento, seja por conta da produção, seja por conta de alguma eventualidade familiar, não estejam conseguindo cumprir. Então, é que esses espaços solidários de comercialização, eles vão além da atividade comercial e eles fomentam e abrigam uma riqueza enorme de práticas econômicas e solidárias, com bases solidárias. Eu sou Dina Santos, do Empreendimento Tradição, faço parte do projeto Economia Solidária. Eu venho aqui a falar um pouco da minha experiência com o projeto. Após muitos anos tentando galgar um espaço melhor para os meus trabalhos, há 6 anos atrás conheci o projeto. E foi um momento feliz na minha vida, porque eu passei a crescer. Eu passei a ter informações do qual antes eu desconhecia, a saber fazer cursos, a formações de vários segmentos de formação dentro da economia solidária, a ter meu produto valorizado, adquirido por pessoas que dão valor ao que é artesanato. Estar em lojas maravilhosas, como o projeto pessoal faz, nos levando a apresentar nossos produtos em loja dentro de shopping. Quando, meu Deus, iria imaginar isso? Né? E é um projeto que fica contínuo. Nós temos produtos dentro das lojas, dentro do shopping, sempre, o ano inteiro. E isso é maravilhoso. Né? Então, eu venho aqui falar que a minha experiência é essa, e vale a pena você que é artesã ou artesão, vir somar com a economia solidária. Solidária já está dizendo somatória, união, fortalecimento. E também falar sobre o projeto de um lançamento de um programa que acontecerá dia 20/12, às 10 horas, TV Quirimurê. É uma TV aberta. Programa Economia Solidária acontece. Olha só o nome. Economia, dinheiro, solidária, somatória e acontece. Imagina, que somatória de palavras que dão tanta ênfase no nosso trabalho. Então vale a pena participar, vale a pena assistir e se engajar na economia solidária.